um comunista com orgulho. Tem orgulho de ser comunista. E a gente percebe no Lula uma característica em comum com os grandes líderes, vamos falar só dos da América do Sul, da América no geral. Fidel Castro, fortuna e o povo ferrado. Hugo Chávez, fortuna e o povo ferrado. Seu sucessor, Maduro, fortuna e o povo na sarjeta. O mesmo está acontecendo com a Argentina. O povo está quebrado. A Argentina do Alberto Fernandes. A Nicarágua do Ortega. É para isso que a gente está caminhando, Holliday? É para um país quebrado, onde poucos vão ter fortunas, porque olha os gastos que eu te falei. 12 milhões em 4 meses no cartão corporativo. Média de 3 milhões por mês, média de 100 mil por dia que o Lula gastou no cartão corporativo. Aí a gente fala 7 milhões e 800 mil reais em hotéis de luxo. Em Londres, a gente soube o valor da diária, 37 mil reais. Teve comitiva para a China com 73 pessoas, inclusive o líder do MST. Gasto 5 milhões e 500 mil reais. É meio bizarro a gente ver. Tem até avião. Ele quer um avião novo. Ele quer luxo. E o povo passando necessidade. É esse o presidente dos pobres, realmente? Pois é, isso lembra muito a situação dos ditadores africanos, né? Boa parte das ditaduras africanas são ditaduras socialistas, como ocorre no Quênia. E que receberam também ajuda do Brasil, ajuda financeira. Boa parte desses ditadores são ditadores de países onde a população está sofrendo, passa fome, não tem o mínimo de saneamento básico, não tem o mínimo para se viver com dignidade. Muito raramente conseguem uma comida, um prato de comida mesmo que sirva toda a sua família, mas os ditadores socialistas desses países estão com uma vida nababesca. Quer dizer, vivem em grandes palácios, com grandes refeições, talvez até reclamem dessas refeições, como o Lula reclama das refeições dos palácios que ele frequenta. Tem carros de luxo, viajam pelo mundo, assim como os ditadores, como bem disse o pilhado aqui da América do Sul. Então veja, até na maneira de se comportar, o Lula se assemelha muito a esses ditadores que o Brasil, infelizmente, ajudou ao longo de todos os governos petistas e mais uma vez vem tornando a ajudar. Só que a parte mais cruel disso tudo é você ter um sujeito que está no poder com uma vida absolutamente confortável, completamente distante da realidade da sua população e continua tirando dinheiro dessa população para financiar outros regimes que não são democráticos, que são ditatoriais, que se aproveitam da miséria do povo que eles governam. Ô Holliday, sabe o que é interessante? Que a esquerda, quando vai justificar por que esses países são pobres e tem essas dificuldades todas, eles culpam o imperialismo. Ou seja, são os países ricos que impedem os países pobres de se desenvolver. Mas aí você vê países que já foram muito pobres, como o Japão, como a Coreia do Sul, que se desenvolveram. Se desenvolveram por quê? Porque tinham livre mercado, porque tinham regimes democráticos. Agora, o que existe de comum entre todos esses países que vivem na pobreza, que não conseguem se desenvolver? Socialismo, comunismo, aquilo que o Lula disse orgulhar. Sabe mais um ponto que eu teimo em falar aqui? A importância do que o nosso grande líder da nação, o líder do executivo, transparece para o povo, né? Eu não gosto dessa agressividade, nunca gostei. Votei em Bolsonaro, mas não gostava das agressividades que ele falava. Não gosto, nunca gostei das coisas que o Lula fala, que são extremamente agressivas e dividem o nosso país. Não é salutar isso para ninguém. Isso tira estabilidade, inclusive econômica, do nosso país, né? E a gente vem vendo isso há muito tempo. E agora Lula, ele tem um discurso assim, que é o pai dos pobres, né? E ele vem tendo gastos homéricos. Agora, se ele trouxesse resultados bons para o país, a gente nem tava julgando tanto ele. Tá, ok. Bom, quer um avião grande para não precisar fazer escala, porque tá viajando demais? Mas se tá trazendo muito dinheiro pro nosso país, se tá fazendo um progresso muito grande, a gente nem xingaria tanto. Nem ficaria tão bravo. Mas não é isso que a gente vê. A gente não vê um cara que tá lutando pelos brasileiros, independente dos seus conceitos, se é de esquerda, se é de direita. Não tá lutando pelos brasileiros. Ele tá lutando para ser o grande líder de esquerda, o grande líder global, e não deixa os
o Alckmin, que é o vice, fazer nada. Ele fala assim, ó, tem que seguir as regras aqui, como a banda toca. A gente não ouve falar o que o Alckmin faz quando o Lula não tá. E que é quase metade do seu mandato, o Lula tá fora do país. Então é isso que preocupa. Você tem gastos homéricos por um cara que se diz o pai dos pobres, mas não trazendo de volta um retorno que a gente esperava, tirar o povo da fome, da miséria. Que a gente não tá vendo isso, né? E aí, Marcinho? E aí, eu sei que você tá triste, tá tendo... Vai defender o avião do Lula. Muito. Mas e aí? A gente tá falando aí da situação do Odebrecht, a gente tá falando aí de um presidente que só aumenta os gastos, gastando fortunas com futilidades, é bom deixar isso claro, porque não vai me dizer que hotel de luxo, 37 mil reais de diária, mas ele é presidente, tá bom. Pra mim não tem justificativa alguém gastar 37 mil reais com hotel de luxo pra ficar num determinado lugar. Agora, dá pra defender esse presidente dos pobres desse jeito? Ô, Pilhado, vamos lá. Primeiro que eu acho que nós estamos perdendo aqui muita energia e julgando muita inspiração fora, falando de países de África, falando de Venezuela, falando de... Enfim, eu acho que a gente tinha que ter uma preocupação maior com o que acontece aqui no país no dia a dia. A preocupação que vamos virar uma ditadura, vamos virar um país, vamos quebrar. A gente não pode esquecer que nós somos uma economia pujante, nós somos a maior economia da América do Sul, uma das maiores da América Latina. Nós temos A Argentina também era. Nós temos os poderes bem concretos, nós temos mais de 300 bilhões de dólares de reserva, ou seja, a nossa economia está funcionando e as nossas instituições, elas são sólidas. Então, não acredito que o país corra risco de debandar. Ô, Márcio, até porque... mas Só um minutinho, pera só um minutinho. Eu sei que você gosta de falar, mas eu também gosto, então vamos... Vamos, pera aí. Então, o que eu quero colocar aqui na roda, Pilhado, é o seguinte. Não adianta a gente ver a desgraça e... Claro que a gente tem oportunidades para a gente crescer. A gente tem um cenário de crescimento, a gente tem regionalmente os problemas que o Brasil tem, o Bibo sabe, nem sei se ele tá vendo a gente ainda. Tá. Mas o ponto é, a gente precisa também enxergar as oportunidades e fazer uma coisa que você não acredita, Pilhado. Tem que acreditar no país. Não, eu acredito Olhando no nos meu seus país. olhos. Eu acredito no meu país. Tem que acreditar. Eu não acredito no Lula. E outra coisa. Eu não acredito no Lula. No meu país eu acredito, senão eu não tava lutando Mas pelo você meu pode ter país. certeza que você acreditando no Lula ou não, ele não faz tudo sozinho, não adianta. Não é o Lula ou não. A gente tem um Congresso, nós temos o povo, Agora, temos instituições... discurso, mas não era esse discurso na época do Bolsonaro. Peraí. Na época do Bolsonaro era porrada no Bolsonaro. Mas agora não, agora é o Congresso. Na época do Agora Bolsonaro, não é só o Lula. você não me convidou pro programa, não tava aqui. Você é muito cara de pau, cara. Você é muito cara de pau. O programa nem Eu não tava aqui na época do Bolsonaro, não posso falar. Márcio, Mas você sabe como Não era no posso geral. falar, mas eu te agradeço muito o convite que você me faz. É um Sempre. prazer estar ao seu lado. Eu sei que Você o sabe Rubinho disso. quer falar também, que eu vi que você queria, mas fala rapidinho. Posso só Claro. É que você usou o fato do Brasil ser um país que teoricamente tem um PIB grande e tal, como um fator de que o Brasil nunca vai virar um país socialista, nunca vai virar um país comunista. Mas a Venezuela já foi um país próspero. A Argentina já foi um país próspero. E o que acabou com esses países? Exatamente o socialismo. É por isso que quando a gente vê um presidente da república como o Lula dizendo que se orgulha do comunismo, a gente fica com medo. E daí a gente lembra desses casos, porque é isso que acontece com um país comunista. Sai da prosperidade e vai pra extrema pobreza. Então quando você fala, o Brasil não vai virar Venezuela porque é rico. A Venezuela era um país rico. Então o argumento não faz sentido. Tem uma falha lógica no argumento. Eu acredito o seguinte, eu concordo com você, Lucas. E esse menino fala bem, hein? Fala. Hein? O que eu acredito é o seguinte, as nossas instituições que monitoram todo o nosso cenário sociopolítico, elas são muito concretas. Então, a possibilidade é a mesma dos Estados Unidos virar um país comunista. Não. Tá comparando a solidez da democracia norte-americana com a solidez da democracia brasileira, é isso? Escuta, e com toda a solidez dos Estados Unidos, você viu o que aconteceu lá. É que lá você pega, Em janeiro por do ano exemplo, passado. o progressista é o Biden, e ele tá... A invasão do Capitólio. Do comunismo. Você fala de comunismo lá, Rubinho, o cara te dá uma mão de pau na rua. Mas veja você. Com todo preparo, com toda a democracia americana, com toda a seriedade e o enfrentamento político do país, e a democracia, vejam
que aconteceu lá em janeiro do ano passado, a invasão do Capitólio. Ou seja, você falou, comparar com os Estados Unidos? Tem sim. Ué, mas você estava dizendo, você estava usando outro argumento. Você estava dizendo que é pouco provável, muito e quase impossível que no Brasil, que o Brasil virasse uma ditadura, comparando com a democracia norte-americana. Aí agora você usa o argumento, você inverte o argumento para dizer, não, lá pode acontecer, então aqui pode acontecer também? Você tem que se decidir. Você está usando os Estados Unidos como exemplo do quê? De democracia sólida ou de democracia que pode acabar? Em qualquer lugar pode acontecer. Qualquer lugar pode acontecer. Não, qualquer lugar pode acontecer. Só que eu acho que num lugar onde tem mais ignorante, é mais provável acontecer. O ignorante, ele é muito enganado. O ignorante, ele é muito manipulável. Outro dia foi até engraçado no Linha de Frente, que eu falei, uma grande parcela dos ignorantes do Brasil votaram no Lula. E aí o Capês falou, né? Não é isso que o Pilhado tá querendo falar. Eu falei, é sim. É sim. Eu quero. É que o Capês é muito bonito. É isso que eu quero falar. Porque realmente é muito mais fácil você ter uma ditadura comunista num país onde tem pessoas sem estudo, onde tem pessoas que não têm acesso à informação, onde tem pessoas que não sabem ler, que não sabem escrever. Não tenho nada contra essas pessoas. Só que elas são facilmente manipuláveis. E a gente sabe o que elas são. Elas são facilmente manipuláveis, elas não têm critério para ter uma interpretação. E assim você tem. Nos Estados Unidos é mais difícil. Claro que é mais difícil, por quê? Tem mais ensino público. Osmar. Você tem escolas públicas de qualidade. Aqui não. Aqui, se as crianças, se os adolescentes terminarem um ano numa escola pública, você já tem que agradecer. E a qualidade do ensino é péssima. E aí você ainda fala também, aí você não fala só do público, não. Você tem nas escolas privadas, faculdades privadas, um bando de professor que faz um desserviço à sociedade. Que ficam lacrando, que ficam fazendo ativismo político. O professor não tem que fazer ativismo político. O professor, ele tem que te ensinar. Qual a carreira que você quer? Você quer ser jornalista? Você quer ser advogado? Então vamos lá, vou te ensinar o que você precisa para sua carreira. Não! Vira militância. Então você tem, em alguns países, onde inclui o Brasil, uma covardia. Onde tem sim um sistema covarde, na minha opinião. E é muito mais fácil você ter uma ditadura num país como esse, onde o próprio presidente diz que a ditadura da Venezuela é uma democracia relativa e onde ele diz ter orgulho do comunismo. O comunismo implantou ditaduras pelo mundo. Na China, em Cuba, na Venezuela. É muito mais fácil. Não dá para comparar com os Estados Unidos. Fala, Bibo. Oi, Pilhado. Eu tô lendo aqui, ó. Pai dos pobres. Lula gastou mais de 7 milhões em hospedagens. Pessoas questionam. Lula, pai dos pobres? Ele se intitula, mas não pode? Mas ele é o pai dos pobres. Eu concordo. Este título é merecido pro Lula. O que faz um pai? Tem um filho, depois tem outro. O Lula está aumentando a pobreza. Ele é o pai dos pobres. Ô, Bibo. O Lula ele gosta tanto de pobre que por onde ele passa, multiplica a pobreza. Ele é o autêntico pai dos pobres. Quero deixar bem claro que eu sou solidário ao descondenado Lula em ser chamado de pai dos pobres, porque ele é o próprio. Ele aumenta a pobreza. Ele quer o pobre crescendo, mais e mais pobres. Ele é o pai dos pobres, eu concordo. Ô, Bibo, e outra coisa que a gente precisa colocar aqui, a gente não pode se iludir quando a gente vê, poxa, eu, inclusive, com muita honra, represento o setor do agronegócio, que dá muito orgulho pro nosso país, mas a gente não pode se iludir que nós vivemos em um país desenvolvido ou rico. Nós somos um país pobre. Se você pega a média dos últimos 40 anos, aí eu não vou nem colocar só Lula na conta, hein? Vou colocar uma baita de uma turma aí na conta. Nos últimos 40 anos, quando o mundo cresceu, o país cresceu menos que a média mundial, menos que os países de desenvolvimento. Quando o mundo caiu, o Brasil cai, mas assim, no abismo. Nós não somos um país desenvolvido. Inclusive, e tem outro ponto, o nosso problema do subdesenvolvimento tá na raiz, tá enraizado. O Osmar colocou aqui o problema da educação, que aí é base. A gente só vai mudar o país se a gente mexer ele na educação. Por isso que eu acho que dá pra comparar com os Estados Unidos. Sim, mas e outra, a gente incentiva a ineficiência. Aqui o subsídio, o agro tem subsídio, claro que tem, mas o agro é altamente eficiente e exporta. O mundo inteiro dá subsídio pro agro. Mas o país força dar subsídio para as empresas
ineficientes. Força a abraçar os grandes reis aí que a gente está falando, aí Odebrecht, as empreiteiras, que nasceram no esquema de corrupção. Nosso país, ele é inteiro feito, nosso sistema tributário é inteiro feito para dificultar a vida do empreendedor. Então é um problema tão grande, não quero desanimar o pessoal aí no fim de domingo, mas é um problema tão grande e que eu só tô vendo piorar, ir pro caminho totalmente do abismo, caminho contrário, Bibo. E o Lula, ele é contra o agronegócio? Chamou de fascistas? Por isso que eu digo... Chamou de mau caráter. Fascistas mau caráteres. Não, ele é totalmente ele é a favor do MST. Eu sou da frente parlamentar da agropecuária, eu faço parte da frente, eu nasci no agronegócio. Agora, eu faço questão, afirmo e direi com mais convicção, porque, de fato, ele é o pai dos pobres. As pessoas interpretam de forma diferente. O pai dos pobres. Não, mas ele é o pai que aumenta a pobreza. Ele gosta tanto de pobre que ele multiplica a pobreza. Mas, em compensação, para a elite, as bocas e tetas, mais ministérios, o Bolsonaro extinguiu mais de 20 cargos de confiança. Ele voltou com os cargos de confiança. Então, a elite dele, que tem a ver com o comunismo, os de cima passam bem e a imensa camada de baixo passa mal, é o caso do Lula. O Bolsa Família, ele se orgulha quando tem mais brasileiros no Bolsa Família. Quem quer progresso com a nação, quanto menos Bolsa Família, quanto menos pessoas dependentes, seria sinal de que o país está crescendo. Mas não, ele ama os pobres, que por onde passa, multiplica a pobreza. E o Holliday, o que mais assusta é que ele não tem vergonha. Porque ele é atacado. As pessoas ficam, Lula gastou tanto, Lula viajou para tal lugar, só aumenta. Parece assim, não tô nem ligando pro que as pessoas falam, vou fazer o que eu tinha na minha cabeça quando eu... pronto, saí da prisão. Eu quero limpar meu nome e curtir a vida. Parece que é isso. E ninguém me incomoda. Porque a gente fala, as críticas aparecem, os gastos aparecem, são revelados e só aumentam. As viagens, os gastos e as besteiras que fala. O negócio é que o Lula, ele não tá acostumado, e acho que ele não sabe como é, governar com uma oposição pelas redes sociais. Então ele tá acostumado a ver, lá atrás, de 2003 a 2010, quando as críticas vinham ao governo dele, vinha, sei lá, do Jornal Nacional, vinha da revista Veja, aí, eu preciso me movimentar, preciso responder a essa crítica, ou a oposição no Congresso. Agora, a crítica no Twitter, no Instagram, no Facebook, no TikTok, ele não sabe o que é isso. Então me parece que é um presidente claramente ultrapassado, e aqui não é uma tentativa de ofender ele pela idade, não. Porque tem muitas pessoas, inclusive mais velhas do que ele, que entendem muito bem a dinâmica das redes sociais. Mas ele próprio não se interessa por isso. Então, se a crítica vem da rede social, se as pessoas estão se organizando na internet contra o governo, etc., criticando os gastos do governo, ele tá se lixando, tá nem aí. Porque agora o foco dele é, uma vez assumida a presidência da República, procurar a vingança. A vingança que ele não conseguiu da última vez, a vingança que ele está procurando em relação ao Moro, a vingança que ele já conseguiu em relação ao Dallagnol e a vingança contra todos aqueles que, de alguma forma, conduziram a derrocada do PT. Seja porque apoiaram o impeachment da Dilma, seja porque apoiaram a prisão dele. É só isso que interessa. E, claro, evidentemente, essa propagação dos governos de esquerda pela América Latina. E tudo isso, toda esta missão dele, de vingança, de propagação da esquerda, de manutenção de governos ditatoriais, tudo isso precisa ser feito com o mínimo, ou melhor, com o máximo de conforto para o presidente da República. Com um palácio, com a cama de R$43 mil, com os colchões de última geração, com os móveis caríssimos, com as viagens intermináveis, com os hotéis de luxo em Paris, com os restaurantes chiques, com os almoços e os jantares dentro dos palácios. É isso que ele quer, cumprir a sua vingança sem abrir mão do conforto.